e fêmea. Foi Deus quem fez para a procriação, senão nós não estaríamos aqui hoje. Se Deus tivesse feito um sexo só, então não havia mais ninguém. O Senhor tinha que estar fazendo todo dia 1, 2, 3 para dar continuidade. Mas não é isto não. Ele fez para que houvesse procriação entre os seres humanos, como existe nos animais. De modo que o casamento foi instituído por Deus e existem regras que devem ser cumpridas, principalmente para os que estão agora na graça do Senhor Jesus. As pessoas que não conhecem o Senhor também têm regras, porque o casamento, ele é legal, ele se cumpre por lei, se executa por lei, e traz o compromisso às pessoas de forma legal. Então tem deveres, tem obrigações de ambos, para que o casamento seja regido com paz. E para nós também é assim. Mas a preservação do casamento, a manutenção dele, depende dos cônjuges, ou seja, do marido e da mulher. São os responsáveis pela conservação e manutenção do casamento, de forma pacífica. Tudo que se planta, se colhe. Ninguém planta uma coisa e colhe outra. No casamento é a mesma coisa. Antes de casar, casam-se porque se amam, pelo menos aparentemente, de forma real, concreta ou ilusória, mas se amam. Por isso que se casam, e não é obrigado a casar. Casam-se porque acharam necessário, e se gostam, se amam, se admiram, e assim o casamento começa. Mas as regras na graça do Senhor Jesus são por conta das virtudes de Deus para conservar esse casamento de forma pacífica. E vale não só para quem casa enquanto é mocinho e mocinha, começando a vida, mas para viúvos também. Para aqueles que já têm mais idade, as regras são as mesmas. De modo que para viverem bem, que é o nosso desejo, irmãos, e objetivo nosso, é o bem para todos. Queremos todos vivendo pacificamente, vivendo bem, com alegria, enfrentando as adversidades da vida com alegria. Uma coisa é viver alegre, outra coisa é viver triste. Tanto uma coisa quanto a outra são situações que nós podemos evitar, com um pouquinho de esforço. Para se alegrar não precisa muita força, mas para entristecer-se e depois voltar-se, tem que fazer um sacrifício aí para melhorar. De modo que a vida, irmãos, de casados, na graça do Senhor Jesus, para haver sucesso, isto porque quando casam, se casam muitos baseados na palavra. Buscaram a palavra, sentiram-se confirmados, Deus prometeu abençoar, e casam baseados nas promessas do Senhor. Só que promessa de bênção, ela se cumpre quando nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Porque fora da obediência dela nós não fazemos jus, não temos direito de receber a bênção. É isso que precisa pensar. E o casamento, para ir bem, irmãos, demanda um pouco de esforço, de sacrifício, de entrega, porque um deve entregar-se ao outro. Não é casar para viver independente. Cada um vive dependendo do outro, porque agora os dois unidos civilmente, pelos papéis, pelos documentos, mas diante de Deus, havendo a união corporal, então eles estão numa só carne diante de Deus. São casados. E por isso Deus preparou o casamento. Se não houver, irmãos, este relacionamento entre marido e mulher de forma harmônica, pacífica e por bem, o casamento não perdura, porque nada se faz por obrigação e à força. Tudo é por amor. Deve haver amor. O mesmo amor que começou, se fizer 60, 70 anos de casado, é o mesmo, ou deve ser o mesmo. E para a manutenção deste amor, como disse, precisa de entrega, precisa-se de investir, cada um fazer o bem do outro, fazer o outro feliz, para que a felicidade resida entre os dois.
Se um faz o outro infeliz, esse que faz infeliz também, ele se torna infeliz. De modo que não deve haver entre marido e mulher um sentimento de obrigatoriedade, de exigências e de cobranças. Muita cobrança de um para com o outro gera reações contrárias, que podem combinar com o desfazimento do amor. Enfraquece o amor quando há muita cobrança. Manda muito. Se o marido manda muito na mulher, ou se a mulher manda no marido, não vai dar certo. Chega uma hora que esgota-se a resistência e a pessoa reage. E o casamento pode se comprometer. Então, irmãos, para que haja a bênção de Deus, nós temos 4 virtudes de Deus que são estritamente necessárias. Primeira dela, a caridade fraternal. O que é a caridade? É amor. Quem ama, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, trata-se com jeito, com humildade. Então precisa de amor, que é caridade. Paciência de um para com o outro, deve ter paciência. Deve ter humildade de um para com o outro. E principalmente o temor de Deus. O temor de Deus precisa desde quando casou, no começo. Temor de Deus faz com que ambos temam a Deus segundo a sua palavra. Não quebram as regras matrimoniais estabelecidas por Deus e pela natureza de homem e mulher. Não faz nada contrário à natureza. Não busca agredir a natureza que Deus deu à mulher, o homem do uso da mulher, contrário à natureza. Isso é pecado, isto quebra a regra da felicidade matrimonial. Não deve haver assim. O homem que tem esses princípios e essas tendências está ferido com os costumes do mundo, que levam as pessoas a não ter regra. Por isso que Paulo escreveu em 1 Romanos, os irmãos de Roma, e ele fala claramente, irmãos, que deve haver, sim, entre marido e mulher, respeito mútuo. O homem honrar o corpo da sua mulher, da sua esposa, porque ele é templo do Espírito Santo. Violar o templo do Espírito Santo é ofensa às dignidades de Deus. Guardem isto, irmãos, e ninguém se ofenda por ouvir isto. E se não acredita muito, eu vou ler aqui um pedacinho para os irmãos verem o que Paulo escreveu com respeito a este grande cuidado. E se alguém quiser ler também, 1 Romanos. Cuidado com os costumes do mundo que podem levar a um pecado grande diante de Deus. E a depravação que os gentios tinham. Que Paulo lamentava isto e falava com os irmãos, que aquelas pessoas que pareciam ser sábias, se desvaneciam no seu coração insensato e obscuro, nas trevas do pecado. Mudavam a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem, corruptível de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por causa disso, o Senhor Deus entregou estas pessoas que não o conhecem a concupiscência de seus corações e a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. A Irmandade está entendendo. Mudando a verdade de Deus em mentira, honrando e servindo mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então Deus abandonou essas pessoas às paixões infames. Até as suas mulheres, naquele tempo, e hoje é pior ainda, mudaram o seu uso natural. Nem todas, é claro, mas as pecadores mudaram o uso natural no contrário à natureza. Está escrito aqui, irmão.